Amigos da rede de parcerias do Ministério de Gestão e Inovação de todo o Brasil. Eu sou Morente, coordenador da rede aqui do estado de Mato Grosso do Sul. Aderimos à rede de parcerias desde quando era Siconve, lá em 2016. E por que essa adesão? Porque entendemos a necessidade de trocarmos experiências, informações, nos capacitarmos para cada vez mais propiciar melhoria para a nossa sociedade. Então, a integração de políticas públicas do governo federal, dos governos estaduais e dos municípios é fundamental para garantir o desenvolvimento sustentável de nossas comunidades. Transferir para a sociedade benefícios incalculáveis através do portal Transferigov, onde aglutina toda e qualquer iniciativa de cadastramento de propostas, ou seja, emendas parlamentares, propostas voluntárias ou através de editais de chamada pública. Mas a complexidade do portal Transferigov é preciso entender as suas particularidades, navegar no portal, buscar informação, integralizar essa informação e, a partir daí, você vai ficar muito mais eficaz na busca de novos recursos, de políticas públicas e ser muito mais eficaz na gestão do seu estado. Esse é o nosso trabalho. Eu procurei alguns painéis que são fundamentais para entender o processo, para conhecer um pouco mais do Transferigov e tornar o seu trabalho do dia a dia muito mais proveitoso, muito mais efetivo e garantindo mais recurso para a nossa sociedade e para propiciar maiores entregas. Então venham comigo que nós vamos compartilhar a expertise do estado de Mato Grosso do Sul na captação de recurso e na gestão de convênio, tendo como base o portal Transferigov. Então vamos lá assistir esses nossos painéis que foram elaborados carinhosamente para cada um de vocês. Rede de parcerias cada vez mais forte, evoluindo, crescendo e cada vez mais beneficiando a nossa sociedade. Venham comigo! Bom, minha gente, nós vamos falar um pouco sobre projetos, a parte conceitual de projeto. É bem interessante essa reflexão. Depois nós vamos falar um pouco de aplicativos. É muito preocupante, porque às vezes é mal utilizado e muitos nem usam os aplicativos que estão aí no portal do Transferigov para que a gente possa melhorar a nossa gestão dos convênios, o acompanhamento dos convênios. E depois nós vamos encerrar com fotos georreferenciadas, que é uma ferramenta que veio para auxiliar na prestação de conta aí de vocês. Então veja bem, painel de aplicativos e fotos georreferenciadas. Avaliação de desempenho, convênios do governo estadual. Nós vamos falar um pouco sobre o período 2015 a 2023. Gestão de convênios para otimizar a captação de recursos. Para reflexão, olha que interessante. Como que surgiu o gerenciamento de projetos? Vocês têm noção? Nós ouvimos hoje inúmeras reclamações da dificuldade que é fazer as entregas para a sociedade, principalmente na parte de infraestrutura. Minha gente, compara a tecnologia de hoje, a modernidade, as máquinas, e aí a gente ainda vê muitos gestores reclamando da dificuldade de propiciar essas entregas para a população. Veio comigo nessa reflexão. Então, como que surgiu o gerenciamento de projeto? Pasmem, da época das pirâmides. Essa aqui de Gizé, por exemplo, olha aqui. Vocês têm noção que é isso? Recursos para a construção dessa grande pirâmide. Foram 100 mil trabalhadores. As pessoas têm dificuldade de gerenciar 5 pessoas. De 2 pessoas. Você tem noção o que é fazer a gestão de 100 mil trabalhadores?
foram mobilizados 2 milhões de blocos de pedra, pesando em média 2,5 toneladas cada uma. Como é que deslocaram essas pedras? De onde é que vieram? Qual a distância? Para deslocar essas pedras hoje seria a coisa mais fácil do mundo. Mas e naquela época? 20 anos para construir a pirâmide. Nós temos obras hoje modernas que dura às vezes mais de 10 anos para construir. Tem algumas que nem são terminadas. Então veja bem, nós estamos falando de uma época que era muito mais difícil as coisas. Essa pirâmide, em específico, ela é equivalente a 49 andares. E lá também na época tinha um gerente do projeto. Inclusive incluíram algumas curiosidades, como por exemplo, as fases da pirâmide posicionadas para os 4 pontos cardeais. É mole. Olha o pensamento que era agregado na hora que era idealizado essas pirâmides. Tem mais ainda. Olha as muralhas da China. Eu estou colocando aqui os ícones para vocês terem uma ideia, para reflexão. Muralhas da China. 1 milhão de trabalhadores, envolvendo soldados, camponeses, cativos. 3 milhões de metros cúbicos de material. 8.850 quilômetros. As pessoas reclamam de fazer 100 metros de asfalto. Da dificuldade que é fazer 100 metros de asfalto. Imaginem, 221 anos antes de Cristo. É a idade da muralha da China, que também lá na época tinha os seus gerentes de projeto. Olha outro aqui, Canal de Suez. Olha que jogada inteligente. Para buscar as especiarias na Índia, olha a volta que tinha que fazer. Aí, inteligentemente, fizeram um corte. Hoje, está tudo muito mais fácil. Com deslocamento, com os meios de transporte sofisticados. Mas naquela época, a dificuldade que era, as pessoas faziam isso mesmo na garra. Foi 1,5 milhão de egípcios para construir esse canal. Durou 39 anos com uma extensão de 163 quilômetros. 1878 antes de Cristo. É mole? Então, para vocês terem uma reflexão de como que era difícil esse processo naquela época. E as pessoas conseguiam. Então não há justificativa hoje de não fazer as entregas em tempo hábil por conta de dificuldades. Porque a tecnologia hoje ela é pulsante. Tanto no conhecimento técnico, nos equipamentos, nas máquinas, tudo é muito mais fácil do que aquela época que nós estamos falando aí, né? Muito antes de Cristo. Então, só para a gente ter uma reflexão de saber que é possível a gente fazer as entregas em tempo recorde, ou não é? Né? Agora, os painéis gerenciais vieram na boa hora. Isso tudo está lá no Transferigov. Você pode fazer assim as procuras e lá você vai encontrar lá os painéis gerenciais que utilizados como ferramenta para fazer a gestão de todo esse processo aí das transferências da União. Você abre o www.gov.br/transferigov.pt-br, painéis gerenciais e acesso livre. Não precisa de login, de senha, você vai acessar o painel livre. Qualquer cidadão, inclusive, tem acesso. Né? Isso eu quero dizer o seguinte também. Muito cuidado com o que você coloca lá. Tem que fazer uma boa gestão de convênio, que qualquer cidadão tem acesso. E, inclusive, pode denunciá-lo, né? Por qualquer ingerência que tiver na execução dos convênios. Abrindo lá o painel de indicadores, nós vamos de novo fazer aquele comparativo que nós fizemos a nível nacional, do IDETRU, só para relembrar que o estado de Mato Grosso do Sul está em primeiro lugar. Isso é muito bom e um alento para que nós começamos lá em 2015, uma dificuldade imensa, e que não tinha essas ferramentas modernas no sistema. Na época, nós tínhamos que fazer tudo na busca artesanal. Precisava de uma informação, busca artesanal. Essas ferramentas hoje vêm contribuir muito para que a gente possa acessar as informações devidas. E aqui eu consigo acessar todos os estados. Como é que estão os outros estados, comparando com o estado de Mato Grosso do Sul? Está melhor, está pior? Onde é que eles avançaram? Onde é que nós temos que avançar também, aprendendo com eles? E o que nós podemos também contribuir no processo de melhoria dos outros estados?
e também dos municípios. Então, olha aí, essa busca a gente fez agora em junho, né, de 2022. Nós tínhamos um ranking de segundo nacional, praticamente um ano atrás, né? Depois a gente avançou o processo, em agosto de 2022 já era o segundo do ranking, e em julho de 2022, num mês depois, a gente já começou a galgar o primeiro lugar. Vejam que nós tivemos todo um processo de evolução. Não foi simplesmente já começando em primeiro. Nós tivemos que arrumar a casa, implantar um sistema de gestão diferenciado, né, comprometido com todos os técnicos, para que nós pudéssemos avançar no primeiro nacional. Depois disso, nós estamos aí praticamente há mais de um ano, sempre configurando como primeiro nacional. E aqui eu estou colocando os painéis que nós buscamos na época, para vocês terem uma ideia. Depois vocês têm aí, ao lado, os aplicativos, os painéis, onde você faz um comparativo com o Estado e o nacional. O que o Estado melhorou, comparando com o nacional, depois dá uma olhada nesses gráficos, para vocês terem uma ideia do que nós melhoramos e do que nós podemos ainda melhorar muito mais. Agora eu quero apresentar para vocês os aplicativos de gestão de convênios. Abre de novo aí o transferegov.pt-br, né, o mesmo site, e você tem aqui do ladinho os aplicativos. Rola a barra da direita para chegar nos aplicativos. Se chegar nos aplicativos, você tem aí o histórico do que são esses aplicativos. Que eles contribuem no monitoramento digital das políticas públicas, possibilidade de denunciar irregularidades. Qualquer irregularidade, qualquer cidadão que estiver nos ouvindo, ele pode baixar o aplicativo no seu celular e fazer uma denúncia. Essa denúncia, minha gente, ela vai diretamente para o Ministério Público Federal. O Ministério Público abre um processo administrativo e vai fazer a apuração. Então, alerta também aos gestores dos riscos que corre quando um processo é mal feito, é mal elaborado, é mal executado. Então, você tem um risco de qualquer cidadão fazer uma denúncia. E no aplicativo do celular. Hoje está muito simples esse processo. O rastreamento das ações dos gestores, otimização dos gastos de recurso público, integridade das informações, acompanhamento de resultados para a sociedade. Na verdade, é um portal de transparência, nesse aplicativo que você baixa aí no seu celular. Então eu tenho aqui, por exemplo, ó, o app Cidadão, que qualquer cidadão pode baixar no seu celular e fazer o acompanhamento de todos esses convênios. Tem o do Fiscal Gov. Quem é o Fiscal Gov? É o fiscal de convênio. Esse você não tem acesso. É só o fiscal que tem o login e senha, que pode acessar o sistema e fazer lá toda a parte do gerenciamento da fiscalização. Eu vou te dar aqui um exemplo de aplicação do Fiscal Gov, que são as fotos georreferenciadas na execução de convênio. Então o Fiscal Gov baixa lá no seu aplicativo no celular, ele já recebe um login e a senha, a partir daí ele começa então a acompanhar o processo. Então ficou tudo muito fácil hoje. Aí você acessa aí no acesso livre, como exemplo, né, nos consultas de convênio ou pré-convênio, aí no seu computador. Aqui você vai colocar o número de convênio, que é um case, para você ter ideia como que foi feito. O número 808.221/2014, e tem um convênio lá de 2014, para você acessar o convênio. E em cima eu tenho uma aba que é o acompanhamento e fiscalização. Em cima do convênio, você acessa acompanhamento e fiscalização. Imediatamente, logo na próxima página, você tem o que? O relatório fotográfico. Acessa o relatório fotográfico e aí você tem exatamente todas as fotografias georreferenciadas. Se eu colocar essa localização de latitude e longitude lá no Google Maps, por exemplo, e fazer a busca, ele vai buscar o endereço que aqueles equipamentos foram instalados. Lá na unidade hospitalar, na UPA, em qualquer lugar, ou qualquer outro equipamento, ou equipamentos da agricultura familiar, ou da indústria, não importa, né? Ou das construções, da parte de infraestrutura. Então olha aí, a localização geográfica correta, eu coloco no Google Maps, olha aí o resultado da busca, exatamente onde foi colocado esse equipamento. Então isso, e na hora que o fiscal tira a foto,
fica armazenada no celular, não precisa nem ter internet na hora. Quando ele vai para um local de internet, ela é processada automaticamente. Minha gente, já vai lá para a página direto de prestação de conta. Ficou muito fácil utilizar esse aplicativo do fiscal. Aqui eu tenho um outro objeto, que é o recapeamento asfáltico. Mesma coisa, né? Eu tenho o número aí do convênio, depois vocês dão uma olhada. Aqui está todas as fotos já referenciadas. Na hora que eu coloco também no Google Maps, vai dar exatamente lá, né? Aqui tem um outro, que é a recuperação de estrada vicinal, mostrando para vocês o que não dá certo, né? Por exemplo, esse é um convênio, ele foi apresentado para o município de Salvador do Tocantins, lá em Tocantins, onde os indivíduos tiraram as fotos. Na hora de postar essas fotos no sistema, o processo de georreferenciamento mostrou que essas fotos foram tiradas na área urbana da cidade. Olha aí, esse é o resultado da busca. Então, tem que tomar muito cuidado, na hora que vai tirar as fotos, tem que ser em loco. Se é recuperação de estrada vicinal, essas fotos têm que ser retiradas, tem que ser tiradas lá em loco. Não adianta tirar as fotos lá, trazer no seu celular e chegar aqui e postar no sistema. Ele vai, através do georreferenciamento, pontuar o local que você postou as fotos. Aqui nesse caso, urbano. Onde é que está o georreferenciamento? Área urbana. E obviamente eu não consigo ter uma estrada vicinal recuperada na área urbana. Então tem que tomar cuidado, porque isso depois vai para a prestação de conta, ela é glosada. Isso com certeza acaba dando problema para os gestores. Então tem que ser muito bem trabalhado, né, na hora que você vai fazer o processo de gestão de convênio. Essa é a parte da fiscalização. Um outro problema que acontece muito são as falhas de objeto do convênio. Tem que tomar muito cuidado, porque isso pode trazer consequências. Esse aqui, por exemplo, é um convênio 795-448 de 2013, que é do Codevale. O Codevale, quando foi elaborar o plano de trabalho, o Codevale é aqui do estado de Mato Grosso do Sul. Eles colocaram a aquisição de um veículo semi-isotérmico. E não fez nenhum outro detalhamento a maior. Na hora de fazer a aquisição do veículo, né, e o plano de trabalho já estava aprovado, ele deu problema, porque esse veículo, o consórcio assumiu outras responsabilidades, ele já não atendia mais as demandas do consórcio. Mas estava lá um veículo com baú isotérmico. Se tivesse colocado lá, por exemplo, a aquisição de um veículo utilitário, seria muito mais fácil do que denominar como baú semi-isotérmico. Então, mesma coisa, pavimentação das ruas urbanas de um município. É muito melhor você colocar a pavimentação das ruas urbanas do que você detalhar muito nome de rua, número, região. Você tem que generalizar o objeto para que depois você não consegue mudar mais o objeto. É proibido mudar o objeto. Você não tem como mudar mais o objeto do seu convênio. Então tem que tomar muito cuidado com essas particularidades na hora que você vai elaborar o plano de trabalho. Então discuta com outros técnicos, coloca mais olhares, mais saberes, antes de você enviar a proposta. Porque depois que você envia a proposta, não tem mais como mudar. Então durante a execução, você pode ainda mudar muita coisa. Aí o objeto executado, né, não é aprovado, e aí vai cair no Tribunal de Contas da União, na prestação de contas, né, na tomada de conta especial. Esse aqui é um outro do Ministério do Turismo, depois vocês vão dar uma olhada, que também foi um problema de interpretação de objeto, e por conta disso, eles fazem a cobrança para o gestor. Isso pode passar 10 anos, né, 5 anos. Na hora que esse convênio vai para o Tribunal de Contas da União, a responsabilidade sobrecai no gestor da entidade. Se é secretário, é secretário. Se é presidente de entidade, é presidente de entidade. Então tem que tomar muito cuidado, vocês técnicos, para não colocar no compromisso o gestor de vocês futuro. E é muito difícil, né, daqui vários anos, fazer esses ajustes que poderia ser feito hoje. Então tem que antecipar cenário. Na hora que você termina a execução do convênio,
prestar conta, mas sem nenhuma falha, sem nenhuma pendência. Porque a hora que você encaminha para o Ministério, e muitos pareceres vão chegando também durante esse processo, é preciso cumprir religiosamente cada parecer para evitar problemas aí futuros. Ok?